Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa semana 4 do PET, né? Para a gente encerrar a questão do volume um. A gente vai estar encerrando o volume um, que é em relação ao primeiro bimestre, né? Então, para a gente encerrar essa semana, a gente terminar o PET com essa semana 4, a gente vai precisar ver os conceitos de temperatura, calor e dilatação, tá? Esses são os conceitos que estão na semana 4. Esses conceitos nós vimos, né, no segundo ano, mas vamos relembrar porque já tem bastante tempo. Então, vamos dar uma olhada nos conceitos relativos à temperatura e calor e depois a gente vai falar um pouquinho da dilatação, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu colocar a apresentação aqui para a gente começar. Então, primeira coisa que a gente tem que ver em relação a esse conceito de temperatura e calor, né, é qual que é a diferença entre os dois, certo? Então, quando a gente fala de calor, nós vamos estar falando de uma energia, tá? Então, calor é uma energia, não é uma coisa que está dentro do corpo. Agora, a temperatura já é uma propriedade do corpo. A temperatura mede o quê? A temperatura é uma medida da agitação das partículas, certo? Então, quanto mais agitadas estiverem as partículas que compõem o corpo, maior vai ser a temperatura desse corpo. Quanto menos agitadas estiverem essas partículas, menor vai ser a temperatura desse corpo, tá certo? E aí, gente, acontece o seguinte: para a gente estudar a temperatura, nós temos que trabalhar com as escalas termométricas, né? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Mas vamos pensar o seguinte: vamos pensar aqui que esse corpo A tem uma temperatura de 50 graus. Geralmente é o Celsius que a gente trabalha com ele, né? E o corpo B tem uma temperatura de 30 graus Celsius. O que vai acontecer nessa situação, gente? O calor, que é uma forma de energia, vai ser sempre transferido do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Então, vai ter uma transferência aqui, ó, de calor do corpo A para o corpo B, o corpo de maior temperatura, transferindo calor para o corpo de menor temperatura, tá certo? Então, o calor, ele não é uma propriedade do corpo, como a temperatura, mas ele passa a existir através dessa diferença de temperatura, tá certo? E aí, gente, para trabalhar com a temperatura, a gente tem que trabalhar com as escalas termométricas, certo? Que eu já falei quais são aqui, que são as que a gente mais vai utilizar, né? Não significa que não tem outras escalas, mas essas são as que a gente mais vai utilizar, que são quais? A escala Celsius, que a gente utiliza bastante, a escala Fahrenheit, que é mais utilizada nos Estados Unidos, e a escala Kelvin, que é aquela escala absoluta, né? A escala que é utilizada, por exemplo, em trabalhos científicos, é a escala do sistema internacional, tá certo? Então, é uma escala que a gente tem o zero absoluto, né? Não é uma escala que tem grau negativo, por exemplo, na escala Kelvin. Na Celsius e na Fahrenheit a gente tem. Na Kelvin, não. O zero Kelvin, que é o menor valor possível para a escala Kelvin, ele foi estabelecido, teoricamente, como menos 273 graus Celsius, tá? Por que teoricamente? Porque, na verdade, não se chega a esse valor de temperatura. Se chega, às vezes, próximo, mas não consegue se chegar nesse valor exato, tá certo? Isso é uma das coisas que mais se procura hoje em dia nesse ramo da física. Então, gente, o que acontece? A gente precisa saber transformar de uma temperatura em outra, né? Então, para transformar da escala Celsius para a escala Fahrenheit, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, ó, que é o TC, a temperatura em Celsius, né? Dividido por 5, tem que ser igual a TF menos 32, dividido por 9, tá? Então, essa é a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit, ok? Depois tem a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin, que é essa escala absoluta. Vai ser o TC, que é a temperatura em Celsius, é igual a TK menos
273, tá? Não tem denominador. Então, nesse caso, é só a gente somar ou subtrair o 273. E se quiser ainda, a gente pode relacionar a escala Kelvin com a escala Fahrenheit, que aí seria TK menos 273 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Lembrando que, quando a gente representa os Celsius, né, a gente coloca assim, ó, 30 graus Celsius, 20 graus Fahrenheit, certo? Então, tem a bolinha do grau. Mas quando a gente vai representar o Kelvin, então 200, eu não falo grau Kelvin, eu vou falar só Kelvin. A gente vai colocar só o K, tá? Por quê? Porque ela é uma escala absoluta, então não preciso da simbologia do grau, ok? Então, essas são as formulazinhas para a transformação das escalas. É só aplicar para saber o valor da temperatura, certo? A próxima parte, gente, vai falar sobre a dilatação térmica. O que é a dilatação térmica? A dilatação térmica é a propriedade que os corpos têm de aumentar ou diminuir, tá? Tanto faz. Quando a gente fala de variação aqui, ó, eu estou falando de aumento ou de diminuição, tá certo? Então, a gente pode aumentar ou a gente pode diminuir a dimensão de um corpo, ou seja, o tamanho de um corpo, né? A partir de quê? De uma variação de temperatura. Então, quando eu tenho uma elevação da temperatura, automaticamente eu vou ter o quê? Um aumento das dimensões do corpo, certo? Agora, quando a gente tem uma diminuição de temperatura, eu tenho uma diminuição da dimensão desse corpo, ou seja, uma contração, tá? E isso acontece, gente, o tempo todo, né? Tem até um exemplo que fala sobre isso na parte dos exercícios. Quando quando vai colocar um piso numa casa, né? Sempre se deixa um espaço entre os dois pisos. Por quê? Aquilo ali é uma junta de dilatação. É justamente para que o corpo possa dilatar e um piso não entre debaixo do outro. Em toda construção tem que ter isso. Em todo prédio tem uma junta de dilatação. Numa linha férrea, sempre tem um espacinho ali que é uma junta de dilatação, tá certo? Então, em todos os locais existem essa junta de dilatação. Justamente por quê? Porque isso é muito comum de acontecer, tá? A gente sabe que no nosso dia a dia, no nosso ambiente, existem diversas diferenças de temperatura, inclusive ao longo do dia, né? Então, os corpos, as dimensões dos corpos ficam sujeitas a essas variações de temperatura. Então, tem que deixar essa juntinha de dilatação, certo? A gente vai falar um pouquinho da dilatação linear, que é a dilatação que acontece no comprimento, ok? Então, a gente tinha aqui um comprimento inicial, que é o L0. Então, L0 é o comprimento inicial. O L total, né, o L final, é o nosso comprimento final. Então, o comprimento final que o corpo vai atingir. O ΔL é a dilatação, é o quanto aumentou, o quanto diminuiu, né? Para ter diminuído, o ΔL tem que ficar negativo. E o alfa, gente, é o coeficiente de dilatação linear. É uma propriedade do material do corpo. Então, cada substância tem um coeficiente diferente. Quanto maior for esse coeficiente, mais o corpo dilata, tá? E o ΔT é a variação da temperatura. Beleza? Então, a formulazinha que a gente utiliza para o cálculo da dilatação linear é o ΔL igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. Aqui a ordem não importa, né? Por quê? Porque é tudo multiplicação. Agora, para achar o valor do L final, basta a gente fazer o quê, né, gente? O L final. Basta pegar o L0 e somar com o ΔL, tá? Ah, eu quero usar essa fórmula aqui, tudo bem, pode utilizar, mas ela é um pouquinho mais complicada. Então, eu gosto de fazer assim, eu pego o comprimento inicial e somo com o ΔL, que foi o quanto dilatou. Agora, presta atenção, gente, que esse coeficiente, ele é sempre um valor pequeno. Por quê? Porque a dilatação dos corpos, ela acontece? Acontece, mas é sempre uma dilatação pequena, né? Não tem como eu pegar uma barra de 5 metros e essa barra dilatar 2 metros. Isso não existe,
tá? É sempre uma dilatação pequena que ocorre, mas essa dilatação, por menor que ela seja, ela pode interferir na estrutura dos materiais, tá bom? Então, gente, nós vamos para os exercícios, é isso que vocês precisam saber, as formulazinhas de conversão de escalas termométricas e a formulazinha da dilatação linear, tá? Então, os exercícios do PET aí estão na página 76 e 77, e o número 1 vai dizer o seguinte: Analice, de férias escolares, ganhou uma passagem para os Estados Unidos para que pudesse conhecer e se divertir. Buscando algumas informações locais, ela pesquisou sobre a previsão do tempo, que marcava uma temperatura próxima de 41 graus Fahrenheit. Baseado nessa informação, Ana Alice começa a preparar as malas, e nelas são colocadas shorts, camisetas, demais roupas leves, chinelos e sandálias. Ana Alice acertou na escolha de suas vestimentas? Justifique sua resposta. O que a gente tem que fazer para descobrir, né, se ela acertou ou não? Transformar essa temperatura, que está em Fahrenheit. Ó. Então, eu vou transformar 41 graus Fahrenheit para graus Celsius. Como que a gente vai fazer isso? Usando a fórmula. A fórmula é TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, no lugar do TF, eu vou colocar o 41. Vai ficar 41 menos 32, certo? Que dá justamente o 9. O resto eu vou repetir tudo. E o 9 vai ficar aqui, ó. Como eu tenho um 9 embaixo e um 9 em cima, né, dividindo, eu vou dividir os dois, vai dar 1. Então, vou pegar esse 5 que está aqui desse lado e vou passar multiplicando. Então, 1 vezes 5 vai dar 5 graus Celsius. Então, essa temperatura de 41 Fahrenheit corresponde a 5 graus Celsius. Portanto, ela acertou em levar roupas leves? Não, ela não acertou. Ela deveria ter levado o quê? Roupas de inverno, porque lá vai estar 5 graus Celsius, tá certo? Ou seja, vai estar fazendo bastante frio, né? Então, ela pode ter confundido essa temperatura de 41 graus Fahrenheit com 41 graus Celsius, né? 41 graus Celsius é uma temperatura bem alta, mas o 41 graus Fahrenheit corresponde a 5 graus Celsius, ou seja, é uma temperatura baixa, tá certo? Então, esse é o número 1. Vai fazer a transformação da escala e falar que ela não acertou nessa escolha, ok? E o número 5, né? Então, eu fiz para vocês o 1, e o 5 vai ficar para vocês fazerem o 2, o 3 e o 4, tá? O número 5, gente, é para fazer o cálculo da dilatação linear. Ele te deu, ó, uma barra constituída de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 2,5 vezes 10 a menos 5, tá? Geralmente, o coeficiente, ele é uma notação científica com expoente negativo, porque é sempre um número pequeno, tá? E aí ele falou que ele tem a 0 graus Celsius um comprimento de 2 metros. Aí esse monte de zero que está aqui atrás, não tem problema, tá, gente? Basicamente, a gente não vai utilizar esses zeros aqui. O que conta é o que está antes da vírgula, que é o número 2. Então, o comprimento inicial é 2 metros. Aí falou, ao ser aquecida até a temperatura de 150 graus Celsius, o seu comprimento aumenta, né? Então, claro que com aquecimento vai acontecer uma dilatação. Quer saber na letra A qual a dilatação linear sofrida pela barra? Ou seja, o que quer calcular na letra A? O ΔL, né? Então, nós vamos calcular o ΔL. O ΔL é igual a L0, alfa, ΔT, né? A ordem aqui não importa, tá? Então, o ΔL é o que eu quero, o L0 é 2, coloquei aqui 2, o alfa é 2,5 vezes 10 a menos 5, tá? Tem que levar com a potência, vezes a variação de temperatura, que é 150 menos 0, que dá o próprio 150, certo? Então, nós vamos fazer o cálculo e repetir a potência. 2 vezes 2,5 vai dar 5, vezes 150 vai dar 750, vezes 10 a menos 5, ok? E aí, você pode contar as casas, você pode fazer isso aqui, ó, né? Porque 750, eu conto duas casinhas aqui, ó, uma, duas, andei duas para a esquerda. Então, a gente soma menos 5 mais 2,
fica menos 3, né? Ou você pode escrever assim, ó, 0,0075. Esse menos 3 no expoente significa que eu tenho 3 zeros antes aqui do número, ok? Então, o ΔL é 0,0075 metros. Aí, na letra B, pergunta qual o comprimento da barra a 150 graus Celsius. Ou seja, quer saber o comprimento final. Quer saber esse L final aqui, ó. Ok? Como é que a gente vai trabalhar com esse L final? Ele vai ser o L inicial, que é 2, né? Que é o nosso inicial aqui, ó, mais 0,0075, certo? Então é só você somar. Agora, se você quiser, você pode até utilizar esses zeros aqui para fazer a soma, que fica mais fácil, né? Somando, você vai ter um comprimento final que é 2,0075 metros, tá certo? Então, esse é o comprimento da barra a 150 graus Celsius. Beleza? Só aplicar a fórmula. E aí ficou para vocês o número 2, o número 3 e o número 4 para vocês fazerem, certo, gente? Na semana que vem, nós vamos ter uma provinha com relação a essa matéria do PET 1, né? Mas antes da prova, se eu não me engano, a prova vai ser liberada ou na quinta ou na sexta, mas antes da prova, provavelmente na quinta, eu vou liberar uma aulazinha de revisão, tá? Então, presta atenção nessa aulazinha que ela vai ser a base para vocês fazerem a prova. Ela vai contar com uma atividade complementar, mas não vai ter exercício para vocês mandarem. É só para vocês assistirem mesmo, ok? E para vocês terem uma base para fazer essa prova, né? A matéria da prova é a matéria do próprio PET 1, tá certo? Não tem dificuldade em relação a isso, mas se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, é só me procurar, gente, tá? Me procura que a gente vai esclarecendo essas dúvidas, que o intuito aqui é fazer com que vocês aprendam, ok? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau, gente.